faltando gente hoje aí. Nossa, mas foi uma poeira. Ah? Poeira que só. Bom, vamos lá então. Está gravando já? Então vamos dar início aí mais um seminário de... Bom, pessoal, então vamos dar início a mais um seminário de pesquisa. Dessa vez a gente tem a satisfação de trazer o professor Gustavo Andrei, que é do GEP, do Departamento de Gestão Pública aqui da FGV AESP. O professor Gustavo vem discutir conosco um trabalho que eu achei bem interessante, que é um trabalho sobre voto econômico, né? Ou seja, a performance que os governos influencia a decisão do eleitor, principalmente na área econômica. Acho que é um tema que a gente tem topado de certa forma, né? E eu acho que é um tema que pode interessar bastante ao grupo aqui. Queria agradecer ao Gustavo mais uma vez a presença dele aqui. É sempre bom ter você aqui. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo. Boa tarde, bom final de tarde, né? É sempre um prazer poder contribuir aqui, né? Estando na casa, sempre a ideia é sempre poder contribuir ao menos uma vez ao ano, apresentar alguma coisa que a gente está trabalhando para discutir com vocês, né? Esse artigo aqui, do coautor está aqui, calhou de ser coautor e foi uma coisinha? Pode cuidar. Tá no filme, hein? Eu quero uma cópia depois. Vai pro site do CEPESP, não sei se vocês já viram, vai pro site do CEPESP, está lá acumulado. É um blog do CEPESP, curta um blog do CEPESP, compartilhe com seus amigos no Facebook. Bom, então, sempre a ideia é sempre contribuir com alguma coisa que a gente está trabalhando ao longo do ano, né? Ano passado teve um artigo, esse ano esse artigo, vamos ver se no segundo semestre tem alguma coisa, né? Durante o ano que vem a gente pretende estar aqui de volta, né? E a ideia, né? Opa! Como o professor Melino já adiantou, né? A ideia inicial desse artigo era pesquisar o impacto, vamos dizer, qual é a relação entre o desempenho econômico e a votação, a escolha do eleitor. Evidentemente aqui existem alguns cuidados para serem feitos, vou falar mais para frente, porque a gente aqui não trabalhou com dados do eleitor, a gente trabalhou com dados agregados, então a gente está aqui investigando relações, mas não pode falar precisamente da decisão individual. Né? A gente trabalhou aqui com dados brasileiros, então perguntar, bom, qual que é esse impacto, qual que é a relação do voto econômico dentro do Brasil e uma coisa bem bacana do caso brasileiro é que nós contamos aqui com eleições locais, um número bem grande de municípios, então trabalhar com dados agregados, por exemplo, está trabalhando com dados agregados no nível de município, uma quantidade grande de dados por ano, e nós trabalhamos com 6 eleições, 3 eleições locais, né, 2000, 2004, 2008, eleições para prefeito e eleições também para 2002, 2006, 2010, e a gente conta 2 vezes o que a gente está falando em eleições para governador e para presidente. Então, aqui a ideia foi, vamos olhar então quais são as causas, tentar descobrir, investigar quais são as relações que explicam a decisão do eleitor em votar no incumbente, ou seja, ou o candidato à reeleição ou o candidato que é apoiado pelo político que está no seu termo de mandato, né? De novo, só lembrando que é um artigo, um trabalho que ainda está em uma fase bem inicial de discussão, né? Pode até estar então muito aberto e curioso para discutir com vocês e buscar discutir com vocês, debater algumas ideias dos resultados aqui que nos intrigam ainda e compartilhar algumas primeiras conclusões. Estou tão acostumado a isso aqui não funcionar que já largo isso aqui e vou lá. Olha. Só que eu falei. Bom, lembrando que isso aqui é mais uma apresentação, então é uma apresentação coringa, né? Isso aqui é um caso dado para nós, mas sempre é bom apresentar, quando a gente vai apresentar para um público que não é brasileiro, que a Federação Brasileira tem 2 tipos de membros, né? O Amelino uma vez falou isso, eu gostei dessa frase, eu sempre repito, a gente tem uma jabuticaba
adicional, que é o município como ente federativo. Isso não é comum, na verdade, é uma raridade em federações ter uma dupla jurisdição. O fato do município, mesmo caso a forma de município ser encontrada em outros estados federativos, é muito difícil de encontrar. Na Bélgica a gente tem dupla jurisdição, ou seja, o cidadão ele está ao mesmo tempo em duas formas de governo, mas o corte lá é econômico e cultural. A Índia também tem alguma coisa similar, mas não é o corte que nós temos aqui da federação. E nós temos, isso aqui vai ser muito interessante, porque, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, na literatura existe bastante debate, literatura empírica com os dados americanos, inclusive porque isso decorre da presença e da existência de bancos de dados disponíveis com maior atividade nos Estados Unidos, enquanto que outros bancos de dados vão surgir na Europa, e há sempre uma comparação entre países. E comparação entre estruturas de governo não são tão frequentes, pelo menos pelo que nosso conhecimento, são quase ausentes na literatura. Né? Acho que é uma lacuna a ser preenchida. Tá bom. Aqui, como eu já apresentei para vocês, a gente vai olhar o crescimento econômico, mas o crescimento econômico não o crescimento econômico nacional. A gente não vai usar o dado agregado no nível nacional, a gente não vai usar o dado agregado no nível estadual, a gente vai usar o dado agregado no nível municipal, certo? São dados produzidos pelo IBGE, né? Tem o PIB municipal, a gente tem esses dados com uma certa, para todo esse período aqui, e com uma razoável qualidade. Inclusive é possível decompor o PIB municipal, a gente vai usar essa variável, entender qual que é a composição do PIB municipal, quais são os setores mais importantes, inclusive para ver se isso é um fator importante para a progressão do eleitor, certo? Então isso aqui eu acho que é uma das grandes contribuições que a gente busca fazer aqui, e também, como eu já disse para vocês, fazer um trabalho empírico que não seja entre países, certo? Seja um trabalho também dentro das estruturas do país. E aqui viria então, já antecipando, que sim, de fato a gente encontra evidências no sentido da existência do voto econômico, embora isso precise ser melhor qualificado até com os dados, em que tipo de corte a gente está fazendo, que tipo de eleição a gente tem, se é estadual, municipal ou federal, certo? E o que vem aqui chamar, e um ponto fundamental que nos parece ser bem claro no caso brasileiro, né? Pelo menos que ele indica, é a ideia da responsabilização, né? O eleitor, ele parece, isso aqui já antecipou o resultado, ele parece ter uma decisão coerente com a responsabilidade de cada cargo que está em decisão, ou seja, o cargo que vai ser, para que cargo vai ser as eleições, ou seja, o prefeito, o governador ou o presidente. E os nossos dados, a gente vai mostrar aqui mais para frente, eles parecem mostrar que de fato o eleitor ele tem uma sensibilidade, ele olha para qual que é a atribuição que aquele agente público tem, e portanto ele vai votar conforme isso, né? Inclusive isso acaba indo ao encontro, né, da literatura, né? A literatura de voto econômico, ela é vamos dizer assim, uma reverberação da teoria utilitarista dentro das ciências políticas, né? Como a teoria utilitarista, para quem trabalha com desenvolvimento, né? Existe a teoria utilitarista, ela liga o bem-estar à riqueza, né? Você explica e procura entender o bem-estar do indivíduo conforme a riqueza. É uma proxy. O bem-estar é algo complicado de você mensurar, a utilidade do indivíduo, você está abandonado pelas ciências econômicas há muito tempo, mas de fato se tem uma proxy razoável, a teoria utilitarista trabalha com isso, que é justamente o crescimento econômico. Então a ligação de crescimento econômico com bem-estar. Então isso é uma literatura que começa com o Anthony Dawes, depois a gente tem o trabalho do Kramer, vários trabalhos que se seguem por aí. Há um livro-texto excelente do Gretchen Stevenson sobre o voto econômico, né? E a ideia é simples de que quando a economia está em melhor momento, há então uma maior probabilidade do incumbente, né, ser reeleito, ou o candidato que é apoiado pelo quem ocupa o cargo ser eleito, né? A gente aqui vai seguir um modelo que é o modelo de sanção, ou seja, a gente tem duas aqui perspectivas, né?
A do Downs trabalha com a ideia de Selection Model, o Kramer vai trabalhar com a ideia de Sanction Model, ou seja, uma ideia retrospectiva em que você avalia a performance do candidato, do incumbente, pelo seu passado como administrador, como gestor, e a partir daí, então, se ele tem um bom resultado, ele vai ser premiado. Certo? A ideia do Selection Model seria um voto que é decidido não retrospectivamente, mas prospectivamente, por um olhar futuro, que você avaliaria a competência do candidato conforme as ideias e do que você então iria deduzir do seu desempenho. Vai ser então o modelo, embora, na verdade, aqui a gente, para quem teve tempo de olhar o artigo em si, a gente não chega a trabalhar ainda com uma modelagem, na verdade a gente só está seguindo uma linha, né, mas não abre isso no artigo, né? Mas a gente segue essa literatura, e a literatura empírica ela tem muita evidência nos Estados Unidos, existem diversos trabalhos que mostram uma relação forte do eleitor americano com o desempenho econômico, uma literatura que quando ela passa a investigar o desempenho nos países europeus, sobretudo, não se tem a mesma conclusão. Há sim uma ligação, parece haver uma ligação entre o desempenho econômico e a decisão do eleitor, mas essa relação ela varia conforme o país, conforme o local que está sendo investigado. E a ideia que passa daí é que, na verdade, a gente tem um voto econômico, mas um voto econômico condicional. E é justamente essa ideia que a gente vai, durante os dados aqui, a gente trabalha a hipótese que parece muito mais razoável, que é o seguinte: as instituições elas vão ser fundamentais para condicionar a decisão do eleitor. Então, de fato, existe uma relação entre o desempenho econômico e o desempenho do incumbente, só que essa relação é condicionada aos fatores institucionais, certo? E isso aqui a gente vai tentar aqui provar, mas parece que são os dados que esse parece ser o cenário que os dados mostram, né? E aí é o ponto, né? No fundo, quem é responsável por essa função, quem é responsável pelo crescimento econômico? Se você está em um país em que é difícil ter responsabilidade, como por exemplo países parlamentares em que tem coalizões que estão no comando do governo, coalizões com muitos partidos, a ideia é que nesses países o voto econômico tende a ser menor, porque a responsabilização é menos imediata, é menos observada. Enquanto que em outros países que você tem claramente quem que é o responsável pela condução, aí o voto econômico tende a ser maior. Então a literatura empírica em si, ela tende a mostrar, ela pode ser sintetizada em 30 segundos nessa direção, né? Quanto a voto econômico local, e aí a gente sai se aproxima do que a gente de fato fez olhando a literatura. Já a literatura, pelo menos que a gente conseguiu observar, encontrar, ela é muito mais incipiente. A literatura é muito menos abundante. Para destacar, eu tenho aqui um trabalho em Portugal em que se de fato, olhando o desempenho local, em Portugal se viu que o partido do incumbente ele tem maior votação, certo? Um trabalho de Martins e Baker, de 2010. E a gente tem também um trabalho do Oliver Hahn para os Estados Unidos, em que as condições econômicas locais, o desempenho do governo local também parece ser constantemente relacionado com o apoio que o incumbente obtém nas eleições. Certo? Então, aqui nosso objetivo é contribuir então para essa literatura. Então a gente observou dados de 5.559 municípios do Brasil, como já antecipei para vocês os dados, de 2000 a 2010, certo? Com variáveis de controle, a gente considerou variáveis políticas, econômicas, fiscais, depois eu mostro para vocês, demográficas e danos para anos para controlar choques econômicos, uma coisa de 2008, por exemplo, né? E a regra para presidente foi muito fácil, né? Para governador já deu um pouco mais de trabalho, mas também foi realizado, 27
27 governadores, dá para descobrir quem são os 27 candidatos. Para prefeito, que já é o desafio maior em identificar quem é necessariamente o candidato do prefeito atual. Né? E nesse caso a gente usou como regra a identificação entre, bom, o candidato é de que partido, né? E qual que é o partido do atual prefeito. Então esse é o incumbente. Ou, no caso em que há mudança, o sobrenome, se é o mesmo que está sendo reeleito. Certo? A gente usou essa regra para definir quem que é o incumbente, para construir a variável, né? Quem que é, identificar quem é o incumbente em todos os municípios brasileiros. Certo? Só porque eu fiquei na dúvida. Aí, quando o prefeito se recandidata, é fácil, não é isso? Isso. E quando o prefeito não se recandidata, qual é o critério de definir quem é o candidato do incumbente? O partido. O partido do prefeito. Se o partido não lançou ninguém. Agora tem casos complicados, né? Como por exemplo a eleição no Kassab aqui, né? O Kassab era visto, ele sai, o candidato do Serra era o Kassab, embora o candidato do Serra fosse o Alckmin, não sei. Eu tento sempre achar que isso aí não vai ser importante na hora da análise simples. Sim, né? Entendeu? Não, só para saber qual foi o critério. Não, mas digo, por exemplo, o caso na nossa regra, né, o caso era o Alckmin, mas ali discutiu saber se realmente o apoio do Serra foi para o Alckmin ou o apoio do Serra foi para o Kassab, inclusive, porque a gestão do Kassab é vista como uma gestão de continuidade. Então, na verdade, pela nossa regra seria o Alckmin, né? E não o Kassab, porque aí não tem como. Né? Para São Paulo é possível fazer essa análise qualitativa, para descobrir quem é esse time. É que você pega o cara que é eleito em 2000, digamos, vai olhar quem está candidato em 2004. Isso. Tá. É que tem mudança de partido, né? Não, tem uma mudança frenética de partido. Aqui então são os dados que a gente usou. A gente usou então a fração de votos, a variação do crescimento local, a gente usa como controles o PIB real municipal, a população. Aqui algumas variáveis de controle, nós colocamos a arrecadação do IPTU, depois eu falo um pouco mais sobre isso quando os resultados. Um perfil de gastos municipais, tá? Só lembrando que aqui é crescimento, né? Crescimento do PIB municipal. Não é crescimento do PIB regional, algum corte regional dentro dos estados, não é crescimento do PIB estadual, é crescimento do PIB local. Tá? E aqui a fração, que é uma variável interessante, em que a administração pública, qual que é a participação da administração pública no PIB municipal? Certo? Aqui em torno de 27%, ou seja, 27% do PIB municipal, que geralmente é, na média, produzido pelo setor público, ou seja, a própria responsabilidade da prefeitura. Né? E esse valor é muito interessante, porque para boa parte dos municípios brasileiros, né, a importância da administração pública para o PIB municipal é muito alta. É gasto? Não. Aqui é na riqueza. Na produção de riqueza, a gente vai olhar, então o PIB municipal vai fazer a decomposição. O que é a responsabilidade do setor público municipal? A gente tem uma proporção bem grande do PIB municipal, que é a responsabilidade da prefeitura. Porque a prefeitura provém serviços, não é? Vários serviços estão a cargo da prefeitura, e esses serviços, evidentemente, eles contribuem para a geração de riquezas no município, então eles têm que ser considerados. Então, ali é o tamanho da fração da administração. O PIB municipal é o valor agregado, né? É o valor agregado das riquezas do ano. Tá? Bom, então, aqui a especificação é essa que a gente segue, né? Aqui são 33% dos prefeitos apoiavam o presidente, 57% dos governadores. Na verdade, aqui a gente pegou e os dados aí estão puros, né? Pegamos todos os dados e na média de todas essas eleições aqui a gente tem essas porcentagens. Ali, Gustavo, só no FPI lá, essa variável aí, quando pegou o valor máximo lá, é que 0,81% do que é considerado PIB municipal. Não, 81%. 80% que é considerado PIB municipal é produzido pela prefeitura. Exato. Não é o setor público em geral, é a prefeitura. Isso. Porra. Isso, por exemplo, pega esses municípios, né, do norte. Eu sei, não, né? Que não tem governo federal lá, não tem governo estadual. E o que você tem? Você tem a prefeitura, com os tratores, tudo, e lá não tem mais economia nenhuma, que responde ao que o municipal é. Ainda tem uma rede escavadeira. Que é municipal. Né? Inclusive, depois a gente vai ver os resultados, isso aqui tem um padrão muito interessante no impacto
tem uma relação interessante e significante com a votação, né? E aqui é uma das coisas que a gente está trabalhando mais, pensando em o que explica essa relação. Né? Gustavo, Oi? eu sei que é o melhor dado que a gente tem, mas o que a literatura, ou então mesmo o próprio IBGE, fala sobre esse dado do PIB municipal? Que ele é um dado meio... tem algumas distorções, né? Não, é um dado estimado, né? Então ele tem erros de mensuração, né? Claro, se a gente for aí rigorosamente, aqui a gente tem algum problema de mensuração do PIB municipal, mas é o que nós temos. É, o que nós temos. Mas você acredita que isso... Não tem viés. Se não tiver viés, tudo bem, porque você tem 5 mil e tantos dados, quem for para cima compensa quem for para baixo. Porque na verdade o que acontece, né? Para avaliar o PIB municipal, você precisa ter a cesta do que é produzida, né? Como a gente teve agora essa reavaliação pelo Banco Mundial, qual que era a cesta dos bens produzidos em cada país, e aí por isso então refizeram os cálculos de paridade, e agora a China vai passar os Estados Unidos. Né? Então aí precisa ver a cesta, e eu confesso que eu imagino que seja que que na média esses erros se transferem, né? Mas deve ser. não tem como, né? Não tem como. Tá. Gustavo, esse é o modelo que você rodou. Com esse... Isso. Mas será que não faz muito sentido você verificar per capita, o gasto per capita? É que eu estou, na verdade, eu vou controlar para a população e para o PIB em todas as prestações. Tá? E o PIB per capita é interessante, porque isso é uma coisa interessante, uma questão boa para pensar, né? O PIB per capita ele tem distorções. Por que eu quero captar aqui, se a gente for olhar, porque eu estou na lógica municipal, né? E duas coisas que eu preciso captar aqui é o tamanho da cidade, eu preciso controlar o tamanho da cidade. A dinâmica eleitoral de uma Borá é diferente de uma Guarulhos. Guarulhos tem 1 milhão de habitantes, Borá tem 900. Se eu uso renda per capita, eu perco a variável que justamente vai me controlar. Porque, olha, eu posso ter Borá com renda per capita altíssima, com níveis altos, certo? Tá, tô aqui forçando um exemplo, certo? Mas vamos supor, então, que os níveis per capita de Borá e de Barueri fossem razoavelmente semelhantes, tivessem um intervalo próximo, certo? Mas a dinâmica é muito diferente, então por isso a gente optou por usar a população e o PIB para controlar diretamente. Tá? Eles aparecem aqui. A gente vai ter os modelos, né? Deixa eu colocar aqui que dá para a gente já ver o que a gente está fazendo. A gente tem o primeiro modelo que simplesmente a gente joga e olha o efeito, qual que é o efeito na votação do incumbente do crescimento do PIB real. Dá um sinal negativo, mas não significante. E aliás, esse é o padrão em todos os outros modelos que nós testamos, controlando outras variáveis adicionando, a gente não vê uma relação significante entre o crescimento do PIB local, o crescimento da geração de riqueza local, com a votação do incumbente. Certo? Quando nós adicionamos uma interação para o apoio estar na base aliada, aí sim, há um efeito positivo. O prefeito, o incumbente, que é aliado do governo federal, ele recebe uma votação maior. Mas se a gente olhar em termos da interação dessa variável com o crescimento, não é via crescimento. Depois, no modelo 2, a gente justamente acrescenta a interação para ver qual é o efeito. Se há efeito, na verdade, se estar na base governista, na verdade, é o canal onde o crescimento econômico iria se manifestar na votação do incumbente, porque a gente não é significante. Certo? A base governista é só no nível de federação, nível de estado Não, base governista do presidente. do presidente. Tá? Do estado. Aqui a gente não considerou pro estado. O partido foi feito na base do presidente. Exato. E a base do presidente você estimou pela coligação só. Exato. Não foi coalizão nem nada, só coligação. Se o presidente que concorreu 2 anos antes, o prefeito que está concorrendo, você está na base, se o partido participou daquela coligação 2 anos Isso. antes.
O Corinthians a gente pega para a coalizão. Você pega a colisão? Tem coalizão também? Porque senão, A parte de dados, esse banco de dados, Eu não vi volta aqui. essa parte. então não, porque, Tá aqui, né? não, é porque se eu pegasse para a coalizão, a gente perderia o PMDB no mandato do Lula, né? Então aí depois a gente fez para É verdade, porque o PMDB é verdade. Porque até lembrando por quê, o vice do Serra em 2012 era a Rita Camargo, Isso. que era do PMDB. Então, na verdade, você... tá certo. Tá. Bom, controlando para tamanho da população, a gente não vê efeitos também. Então não tem mudança nenhuma aqui, o que eu falei para vocês, né? Então não há um sinal aí pela interação. O que chamou a atenção aqui é que o prefeito, controlando os demais, o prefeito que tributa, ele tem uma votação maior. Certo? E aí, claro, o que é o IPTU, né? Se a gente for olhar o mix de arrecadação das prefeituras, o que a gente tem? A gente tem vários perfis. A primeira coisa é que é o IPTU, o ISS, o Imposto de Transmissão, uma parcela, e aí tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma transferência involuntária. Então, na verdade, o que o prefeito tem capacidade de definir a arrecadação é em cima do IPTU, e aí a gente viu aqui no caso do episódio de São Paulo, né, da planta genérica de valores, ele muda a planta genérica, ele pode mudar o valor do IPTU, fora isso o ISS. E o que a gente achou muito interessante aqui é que há um sinal positivo, e ele se mantém robusto, em que há um sinal positivo entre a cobrança do IPTU e a votação. Certo? Porque pode parecer inicialmente paradoxal, dizendo que, poxa, o eleitor vai gostar de ser cobrado, e aí na verdade o que a gente tem aqui como, isso é uma coisa que a gente precisa, acho que ainda no próprio artigo, investigar um pouco melhor e documentar melhor, mas, para o meu ver, faz sentido, porque se a gente for olhar a boa parte dos municípios, aquela velha história que os municípios eles vivem do fundo de participação do município. Então, talvez aí, na verdade, a gente não está captando na verdade, aumentar a arrecadação, mas sim um prefeito mais comprometido. No sentido que o cara quer fazer alguma coisa, então talvez ele seja mais comprometido. Eu, pessoalmente, gostaria de trabalhar com essa variável, não com o IPTU, como várias cobranças de dívida ativa. Né? Geralmente, o cara que cobra dívida ativa é porque, de fato, ele quer a variação entre o estoque da dívida ativa daquele ano. Se você comprova para a variação de riqueza, você teria qual seria o efeito do cara aumentar a máquina de arrecadação. Né? São duas variáveis, a dívida ativa, eu creio que a gente não tem no Brasil. Variação de estoque. Né? Então, o IPTU, isso chamou a atenção. Um outro ponto importante, aí a gente não está olhando Em relação a isso, será que não é, por exemplo, o trabalho que eu fiz com o Paulo Arruache e o José Tavares, a gente achou que os eleitores para governador eram fiscalmente conservadores. Quer dizer, eles vão premiar o cara que não roda 10. Então, será que esse IPTU não apoia o cara que está sendo fiscalmente conservador? Ou seja, na verdade, o cara tem que aumentar o IPTU para equilibrar as contas. Porque assim, seco assim, o cara vai. Aumenta o IPTU que aumenta o voto. Parece ser bom senso. Mas pode ser, eu acho que pode ser uma prótese para equilíbrio fiscal. Bom, pode ser. Boa gestão fiscal, pode ser. Porque na verdade, né, não seja, porque as duas coisas, se a gente for pensar, né, eu concordo, que é uma hipótese. Então, o ponto é que eu acho que a implicação empírica é a mesma. Né? Então, sim. A gente teria que pensar em um instrumento para tentar diferenciar esses dois efeitos. Né? Porque, de fato, poderia ser uma interpretação. Né? Em termos de, olha, às vezes pode ser um cara que está, eu premio um cara que ele é mais esforçado, não esmorece em arrecadar, porque ele está interessado em fazer o gasto público e ser, ou eu completo essa história e falo, na verdade ele quer gastar, mas para gastar ele quer arrecadar e a população localmente é fiscalmente conservadora. Né? Então, é um ponto interessante. Para a sua história de prefeito pode ser mais interessante. Isso vai chegar lá frente e vai dizer, não, porque o crescimento econômico do prefeito não tem mérito no crescimento econômico, porque a população sabe disso. Exato. E o que é curioso é que os gastos públicos em educação, saúde e habitação, eles são positivamente relacionados e estatisticamente significantes. Né? E esse é um padrão que a gente vai ver nas próximas eleições. Entrou todo mundo no mesmo modelo? Desculpa, eu não lembrei. Oi? Entrou todo mundo no mesmo modelo? Não, no fundo, no SES está todo mundo lá. No SEC está todo mundo e deu tudo. Só faltou ali porque tem que ter correlação, né? Educação, saúde, o cara que gasta em educação deve gastar também em saúde, não sei o que dizer. Falando de colinearidade. Deu sinal, né? Se é forte, também. Não, é porque aumentaria a variância, a tendência seria o VIF é bem alto,
Dessas três variáveis, né? A parcela que eles pegam é bem... O fator de Sim. aumento da variância dessas Sim. três variáveis é bem alto, mas Mesmo assim, ele se mantém. Mantém, né? E o gasto legislativo, por exemplo, seria, acompanhando aqui, ele não é significante, nesse caso aqui não é significante. E aqui o gasto legislativo da Câmara Municipal. Né? E entrando outra variável, que é a fração do PIB municipal, que é de responsabilidade da Prefeitura, não tem a sua negativa, mas não é significante. Né? Com essa cara aqui, a gente vê, então, o cara vai... Existe alguma coisa aí que seja relacionada em arrecadar mais o fiscal com o conservadorismo fiscal ou em termos de premiar um cara que não esmorece? Se bem que uma coisa, né, na verdade, é que, pensando aqui agora, né, na verdade, se a gente pensar fiscalmente conservador, na verdade, a gente está qualificando a ideia do cara não esmorecer. Né? Não, aí o cara está gastando mais e ele não está, ele está cobrando IPTU, ele não está gerando nada, não está rodando Déficit. Né? Agora, o que chama atenção aqui porque é a relação própria, né? Ele não depende de função da situação. Bom, e a fração do PIB municipal não faz diferença, não é só justamente significante. Quando a gente muda já bom, então aí, então a gente vê que não tem impacto no crescimento local, existe um efeito positivo da aliança com o presidente, aqui em termos de fiscal, de esforço fiscal, a pergunta será que não é uma proxy para um maior comprometimento do prefeito? E eu acho que até está combinando esse problema. E o que parece aqui, na verdade, então, que a gente entende que é uma relação positiva naqueles gastos que estão nas mãos do prefeito municipal. Exatamente, o que está na mão do prefeito municipal, que é a saúde e a educação, se a gente for pensar. Ainda que a saúde você tenha um problema, porque boa parte dos municípios, quase todos, aderiram ao SUS, então é um sistema coordenado, mas aquela unidade básica de saúde que está mais próxima, o serviço está mais próximo do cidadão, ele é provido pela prefeitura municipal. A educação também, e outra variável, eu esqueci o nome aqui, vou voltar, e a habitação também. Né? será que não tem variável de dívida dos municípios? Aí dava para testar essas duas hipóteses diferentes. Tem um índice que a Firjan faz de boa gestão fiscal dos municípios, não sei se ajuda. Eles têm várias decomposições e o objetivo é esse, ver na verdade, se o município faz. São complicados porque o poderia falar, olha, todos esses dados são preparados na Secretaria do Tesouro Nacional, né? Geralmente ali é a base de dados. Né? Eu conheço, eu sou da linha do Departamento de Gestão Pública, trabalho também profissional no Tribunal de Contas. Né? Então ali eu tenho a possibilidade de pegar os relatórios auditados e checar dados do STN com os dados reais que foram auditados. Né? Tem uma discrepância bem grande. Então, isso é um mundo complicado, mas de fato É o que tem. Bom, já para eleições, a gente vê aqui, e aqui começa aqui já um pouco mais de debate aqui, né? Um debate de a gente chegasse com nossas interpretações e conclusões. A gente tem aqui um efeito no início, surpreendentemente negativo, né? Entre o crescimento local. E claro, o crescimento local está associado a alguma coisa com o crescimento regional, o crescimento do país. Né? Uma coisa tem, existe uma coisa assim. E aí, na verdade, o governador ele seria na verdade, punido pelo crescimento local, o que em si, de ponto de partida, seria então um contrassenso com o que a previsão da teórica da relação positiva, que é uma relação intuitiva e quase consensual, né? E na verdade depois, quando a gente usa a presença, né, está na base aliada, né, se o prefeito está na base aliada do governador, a gente vê que isso não é importante, inclusive a troca de sinais, mas quando a gente coloca a interação, isso que eu estou falando, desculpa, não é a base, quando a gente coloca a interação com o crescimento econômico, aí fica uma relação atenuada. Né? Não chega a ser positiva, na verdade aqui a gente só está trabalhando, só coloquei os dados qualitativos, eu não coloquei os indicadores, mas se eu tentar colocar essa tabela, a gente volta para trás aqui, essa aqui, né? O que acontece aqui, na verdade, o que a gente fez aqui, se a gente pega os valores previstos e coloca quais são os valores do crescimento econômico,
vezes os coeficientes. E aqui a gente então tem dado diferencial, que é significativo, entre um governador que está fora da aliança, certo? A relação é negativa, ela vai decrescendo, ou seja, quanto maior o crescimento econômico para um governador que esteja fora da aliança do presidente, não seja aliado do presidente, os dados parecem mostrar aqui que há uma punição. Ou seja, o crescimento econômico, ele reduz a votação de um candidato do governo da oposição. Certo? Eu acho que essa coisa que eu fiquei assim, eu acho que ele pode aumentar o cara que é apoiado, que apoia o presidente, vinculado ao presidente, que são todos. Então, se é uma N igual a 1, né? Então a tendência é ter menos candidatos competitivos. Se eu aumentei você, eu estou diminuindo, tem que somar 100. Então, se eu aumentei você, eu vou perder voto. Mas não é uma punição a mim, não. É ele que vai ser premiado, ele vai capitalizar esse crescimento do Estado. Né? Não sei como é que estrutura isso em termos de argumento. Uma maneira de você ver isso mais clareza talvez fosse separar o crescimento, ou fazer um delta, não o crescimento em T mais 1, mas o delta do crescimento nacional e o crescimento estadual. E aí você pode ver com mais detalhe, por exemplo, se o Estado cresceu mais do que o país, provavelmente aquele governador, mesmo sendo de oposição, ele pode ter um efeito mais atenuado, entendeu? E aí você pode tentar comparar, o eleitor tentar separar o que é do presidente e o que é do governador. Porque aquilo que... E aí, só desculpa, claro que vai ter estados que vai ter mais chance disso acontecer do que outros, né? Se você pensar no Piauí, qual é a chance do Piauí, todo respeito aí, o Piauí tem de fazer ele ter instrumentos para promover crescimento econômico além daquele crescimento econômico nacional, digamos assim, né? Que são menores do que São Paulo. Então, aí tem que pensar também como é que vai controlar como isso aí. As distribuições de alianças não são aleatórias. Não, exato. Porque aquilo que só por dados, na verdade, para quem está na presidência, né, se a gente isso é uma coisa que eu quero investigar para trabalhar e afinar isso, né? Porque para quem está na aliança, na verdade, a gente tem um efeito negativo, se a gente acompanhar o intervalo de confiança, na verdade está tudo dentro do intervalo.